Seja bem-vindo para esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Ultimamente, tenho nessa série trazido algumas informações sobre a interface, ou seja, a compreensão como é essa ligação do princípio inteligente das plantas para o corpo vegetal. Naturalmente que eu primeiro fiquei durante alguns tempos chamando a atenção da possibilidade da evidência científica que a planta tem princípio inteligente. Depois chamei a atenção da possibilidade do psiquismo das plantas, que pode ser discutido, entendido. Depois, evidência científica disso. Depois eu trouxe a evidência científica de alguma coisa que mostra que a planta é possível ter inteligência, ter percepção, ter discernimento, ter uma série de coisas que confirma a inteligência, o princípio inteligente das plantas. Mas, ultimamente, eu tenho trazido a interface. Como é que esse princípio inteligente sai de lá do princípio inteligente do inconsciente puro dela até chegar na planta? Existe uma série de filtros que tem que passar. Esses filtros são os mais variados possíveis, desde o inconsciente passado, lá, atual, como também a parte física, desde o corpo mental, o perispírito, o corpo etérico e a planta. E vai trazendo algumas informações de como é que isso acontece. Então, tem algumas evidências científicas que nós podemos discutir. Eu discuti falando um dia sobre a acupuntura, a ideia de discutir os canais mediastinos e os canais de acupuntura, os pontos de acupuntura, que também fala muito forte sobre isso, falando sobre os nadis, nessa compreensão. Mas também eu trouxe a discussão dos chakras, que pudesse ser demonstrado, evidentemente, científico. Eu trago isso não na coisa mística, na coisa que possa ser trazido. Então, de uma da parte do corpo etérico, eu gostaria de trazer hoje essa discussão da folha fantasma. A folha fantasma, que eu peguei aqui um trabalho, existe em muitos lugares. Então, eu peguei, peguei um gerador elétrico de Kirlian, que muitas pessoas não gostam de discutir Kirlian, porque diz efeito coroa. Mas o que acontece, também tem provas que, se você faz logo com pouco tempo, você consegue ver os efeitos fantasma. Então, esse aparelho, o aparelho, esse gerador elétrico de Kirlian, ele produz um campo elétrico de alta voltagem e alta frequência que fotografa o objeto eletrograficamente. Esse aparelho, que foi o Kirlian, o casal Kirlian que criou, que faz isso. Esse aparelho é ligado, é elétrico, ele é elétrico, tem a tomada que liga dele, e tem também uma tomada dele que vai ligar nesses outros caminhos. Aqui ele tem um eletrodo Kirlian que bota embaixo, depois tem um material isolante que fez, depois tem um filme fotográfico que coloca, tem agora aqui, no caso, a folha, essa experiência, porque tem repetido em vários lugares. Essa folha é uma folha vegetal, e, naturalmente, esse fio que está ligado aqui na folha, no haste da folha, ele vai ser ligado com fio terra para a terra, está ligado para a terra, o fio terra. E vai ter uma voltagem, esse campo, ele é um campo de alta frequência, de alta voltagem, e vai formar um campo elétrico aqui em volta da folha. Esse campo elétrico, quando a folha adquire alta carga elétrica pelo campo, porque esse potencial elétrico vem com tudo e sai do potencial alto da folha para o potencial baixo da terra. Ele vai. E aí, uma descarga elétrica em torno da folha cria uma descarga corona, que ele cria em volta disso. Em volta. Então, essa descarga, lógico, eles levam em conta que às vezes tem umidade, tem uma série de coisas aí que pode atrapalhar. E ele pega a folha, que ele faz isto, a folha
que pega aqui, mostra aqui uma folha intacta, a folha está inteira na imagem que está aqui, ele pega essa folha, depois ele pega, corta um pedaço dessa folha, a folha destruída é cortada um pedaço, e depois colocada sobre o filme, como está aqui de novo, o gerador elétrico e é ligado na escuridão. Essa descarga elétrica vai acontecer na escuridão. Ele descarga na escuridão e depois que ele vai ver, fica a imagem da folha inteira. Inclusive, essa parte que foi cortada, ela mostra, ela já está inteira. É como se dissesse, tem um corpo por trás desse corpo. Está na frequência diferente, mas é como se um tivesse sobreposto com o outro. Então ele cortou nesta folha, nesse corpo aqui dela, mas o corpo etérico dela não foi cortado, o corpo somático dela não foi cortado. Existem trabalhos, bastante trabalhos sobre isso. Bozano tinha com algumas pessoas dele apresentar o sujeito às vezes sem um braço. O Bozano apresentou um trabalho, ele bota um fogo, assim, uma vela acesa, e aquele lugar que não tinha o braço, o Bozano manda ele colocar como se tivesse o braço ali colocando a folha. E ele queixar que está sentindo porque ele não tem o braço, mas sente como se tem. É a história do membro fantasma. O sujeito ter coceira no pé que já não existe, que ele operou o pé e tem. Esse trabalho aqui da folha, do que o casal Kirley, que começou, que era russo, começou esse trabalho, que no início fizeram bastante pesquisa, mas enveredaram para o misticismo. Aí tem pessoas que andou medindo áurea, bota dedo da mão, aí tem o problema da umidade, do tempo, que dá, nessa descarga pode dar coisa. Mas quando você faz nesse projeto aqui que já foi feito, você vai ver que é o projeto igual ao Dr. Burr, que fez nos Estados Unidos com campo elétrico magnético, campo elétrico, que ele pegou voltímetro comum e ele fez, só que ele mediu o campo elétrico, bioelétrico da planta, ele mediu da planta, mediu do animal, mediu da salamandra, mediu do ovo, ele pegava e fazia medir esse campo. Esse trabalho aqui dessa folha do casal Kirley é como se fizesse a mesma coisa do trabalho do Burr, só que em vez dele medir o campo elétrico pelo voltímetro, ele mediu o efeito coroa, que ele fez uma descarga elétrica para aparecer a imagem, e não só medir o campo, ele aparece aqui a imagem. Então ele faz esse trabalho, que é um trabalho igual ao do Dr. Burr, que é aceito no meio científico. O trabalho do Burr é aceito, tem bastante trabalho. Desde o ano 32 que ele fez, deixou uma série de trabalho dele. Esse trabalho parecido, o Dumitrescu, é da Romênia ele pega uma folha comum, eu não estou com o desenho dela aqui agora, ele pega uma folha comum e corta, faz um buraco aqui na folha, faz um buraco assim no meio da folha. E depois ele faz esse processo e ela aparece a folha de novo inteira com aquela outra folha menor no meio desse lugar, desse buraco que ele fez. É como se ficasse uma folhinha pequena no meio daquele buraco. O Demétrio fez. Então é como se ele bate fotografia de um lado e do outro. Ele até compara, esse professor da Romênia, é como se você cortasse os dedos, a falange dos dedos de uma pessoa e depois batesse fotografia de um lado e do outro. De um lado você vai ver as falanges normal e do outro lado você vai ver a unha. Ele disse, aparece no efeito corona, como ele quis chamar a atenção. Então esse trabalho é como se dissesse, você corta um pedaço da folha, filma e depois a folha está inteira. Ele está inteira por quê? Porque existe aqui que ele bateu a fotografia do corpo etérico. Ele bate a fotografia do corpo etérico. É um exame
que naturalmente vão explorar mais, porque agora houve um abuso aí as pessoas pararam de fazer pesquisa com esse efeito elétrico do casal Kirley que ele trouxe. Mas ele mostra aqui como é que você pode ter fotografado se não existisse o modelo. Esse modelo não foi destruído, você destruiu só uma parte. É como se você, como eu disse, o sujeito amputa a perna da pessoa, uma pessoa que precisa amputar a perna, amputa a perna e ele tem coceira na perna que já não existe. Ele disse, porque na realidade aquela perna existe no mundo, na quarta dimensão, ela existe, essa perna. No psicossoma existe. Então ele está fazendo, então ele chama a atenção disso. Então um trabalho desse é um trabalho que dá para juntar com outros tanto trabalho para a gente dizer, olha, existem trabalhos já indo nesta direção. E indo nesta direção nós podemos pensar nisso. É igual o do King Bo, que fez na Coreia, que ele vai e injeta fósforo 32 nos coelhos, nos pontos de acupuntura e segue mostrando que existem os canais, aqueles mediastinos, aqueles canais de acupuntura, mostrando que existem os canais e mostra que esses canais de acupuntura existem no embrião antes de formar os canais da circulação, já tem os canais do embrião, como se fosse primário, uma coisa primária, esses canais do mediastino, que está ainda no embrião antes da formação da parte circulatória do embrião. Então são trabalhos que você vai chamando a atenção para as possibilidades de discutir esse corpo perispiritual, no caso do corpo etérico. É o início de uma grande caminhada. Esse gerador elétrico de Kirley, o trabalho do King Bong, você vai pegando uma série o trabalho de Motoyana lá para mostrar os chakras, são trabalhos que já abrem discussão. Então, esse trabalho reforça a tese que existe o corpo etérico. Reforça a tese do que eu fiz aqui, deixa eu mostrar aqui o desenho, para você poder ver, que eu fiz aqui, ó, esse desenho aqui. Está aqui, eu peguei aqui, fiz aqui o vegetal, peguei entre o vegetal, tem aqui esse que é chamado o duplo etérico, o corpo etérico, aqui. Depois tem aqui o perispírito, ou psicossoma, que você queira. Depois tem aqui o corpo mental, que você traz a discussão, e aqui o corpo espiritual. Mas no corpo espiritual tem uma parte que eu botei como se fosse coisa do inconsciente atual, do inconsciente passado e do inconsciente puro. Então, naturalmente, seria o que os orientais chamaria isso aqui de corpo mental e o corpo causal, que é responsável por essa informação. Então, como a informação, imagine sair aqui do inconsciente puro até chegar aqui, tem muitos filtros a passar. Bastante coisas a passar, mas ele chega. Então a discussão vai trazer a discussão do estudo do corpo etérico, desse perispírito, do corpo mental e assim por diante. Então a planta, ela tem o seu princípio inteligente, e o princípio inteligente está coordenando todo esse trabalho. Então existe já algumas coisas para que possa discutir e trazer isso de uma forma didática para a gente enveredar profundamente essa discussão. Nós vamos voltar a falar desses assuntos ainda, que eu vou procurar fazer essa interface de uma forma ainda bastante complexa, mas hoje fica essa compreensão hoje da discussão da gerador elétrico do Kirley, essa folha fantasma que dá para a gente refletir que existe o corpo etérico nessa planta, e essa é uma das provas que ele traz, porque ele forma a imagem.
É diferente do Burt, que traz também a prova, só que ele faz pelo voltímetro e mede só o campo elétrico sem imagem. Só um campo elétrico que ele mede. Uma boa sorte, Deus guarde vocês e até o próximo encontro nosso.